7h30 da noite. 7h30. 19h30. Que maravilha. Vamos, momento da palavra e depois aquele momento esplêndido da gratidão. Amém? O pregador de hoje veio de longe, dá uma olhadinha do seu lado para ver quem é o pregador. Veio muita gente aqui hoje, só ouviu o pregador, porque ele está no cartaz. Não é verdade? É por causa disso? Quem é o pregador de hoje? Joseph Joshua de Jesus. Quero convidar para estar ministrando a mensagem nesta noite. Glória a Deus. Joseph Joshua de Jesus. José Nildo de Jesus vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Não tem como não permitirmos que os sentimentos eles possam sair do nosso interior e ser expressado através das lágrimas e às vezes até o embargar da voz. Uma vida de decisões que o nosso amado pastor Abraham Robson Ferreira, no qual aqui eu deixo todo o cumprimento a todos os obreiros, o nosso pastor presidente. A sua vida para nós é um exemplo, porque ao tomar a decisão junto com minha esposa, a missionária Dila, de sair do Brasil, nós só encontramos aqui em Portugal a resposta quando nós o conhecemos, quando nós conhecemos esse ministério extraordinário. Então fica aqui a nossa eterna gratidão. Eu assisti ontem a Santa Ceia e falei com a minha esposa, que glória que houve aqui algumas semanas atrás. E o que está acontecendo hoje? Vamos tentar estar expressando aqui, nessa festa da gratidão, nesta abertura, e já dá para nós uma grande responsabilidade. E aqui neste altar, e no altar de todas as ADEFs, há uma unção diferenciada, há uma unção que não se encontra em outro lugar. Aleluia. Nós não estamos aqui para poder fazer assim, evidenciar a igreja, mas sim para evidenciar o Cristo que atua e que age aqui nesta igreja. Aleluia. E por consequência, a igreja segue caminhando e segue sendo evidenciada, e milhares já estão hoje tendo consciência e sabendo que existe uma igreja aqui na Europa que está incendiando a Europa e vai incendiar outros continentes, e essa igreja é a igreja ADEF Europa, ADEF que vai abranger muitos outros países aqui na face da terra. Eu convido os irmãos a abrirem as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E o mais lindo aqui, meus irmãos, aqui é algo que eu tenho comentado, que é difícil de se ver um pastor, presidente do ministério, ter um filho, assim como o nosso nobre pastor Abraham Robson tem, como o pastor Éfeson, que tem um carinho de todos os obreiros e tem um respeito nosso. Isto é algo extraordinário que acontece aqui na ADEF. E o exemplo que nós podemos contemplar aqui hoje. O texto que lemos nos diz:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João, quando começa a registrar no evangelho que o denomina como autor, também João, o apóstolo João escreve 3 cartas, e também o livro de Apocalipse. Esta revelação que o apóstolo João, ele nos deixou, é algo que nós precisamos refletir, e estamos no ano da palavra. A Bíblia, ela é inerrante, é infalível, a palavra de Deus. E ao estudarmos a palavra de Deus, dentro das lições que são aplicadas em nossas EBTs e nossos cultos de ensino, nós podemos perceber que o nome de Jesus, ele está sendo evidenciado. E Jesus, ele é o centro da nossa fé. Por isto, nesta abertura da festa da gratidão, na qual me foi dada a oportunidade de poder falar um pouco sobre este Cristo. Jesus é a razão da nossa fé. Jesus é a razão de nuestra fé. O mundo ouve, e o mundo para quando ouve o nome de Jesus. E estamos aqui nesta noite para podermos anunciar através das redes sociais, através deste culto, o nome que é posto sobre todo nome. Nós estamos aqui para trazer notória a maior de todas as revelações que a humanidade recebeu. Essa revelação é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que nos alcançou. E nós estamos aqui nesta noite porque Ele nos trouxe aqui. Aleluia. Ao analisarmos o Evangelho de João, podemos perceber que João, ele faz um grande tratado teológico, porque ele se diferencia dos evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus com 28 capítulos, Marcos com 16, e Lucas com 24 capítulos, e João com 21 capítulos. João é diferente, os sinóticos são parecidos, tratam de assuntos parecidos, com uma visão mais ampla em determinado assunto que o outro. Mas João, ele trata de um assunto que leva para um outro nível. E quando ele começa a escrever, a registrar
esse grande tratado teológico, nós podemos perceber que o apóstolo João, ele se utiliza do Antigo Testamento, e ele consegue extrair e fazer diversas exegeses de diversos textos que estão inseridos nos 39 livros do Antigo Testamento. E no capítulo 1, no qual nós lemos, o apóstolo, ele nos leva ao passado, a história que foi registrada por Moisés no livro de Gênesis, no capítulo 1. Quando a terra, no princípio, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas Deus, olhando a terra dessa forma, Deus começa um processo de construção. Deus começa a dar beleza à terra, começa a dar forma à terra. Deus começa um processo de construção, a criar a fauna, a flora. Deus começa a criar um mundo, para que nesse mundo alguém especial pudesse habitar. Mas chegou um momento em que Deus, após ter criado tudo isso, Ele decidiu fazer uma outra criação. E esta criação, no momento que Ele foi fazer, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós somos esse algo especial de Deus, e que Deus, por sua vontade, por sua palavra, nos moldou com as suas próprias mãos, e nós estamos aqui hoje porque fomos moldados pela mão do oleiro. Aleluia, bendito é o nome dele para todo sempre. Então João traz notório na sua época, porque na época em que o apóstolo João estava exercendo o seu ministério, nós estamos falando aqui do primeiro século da igreja, porque os demais apóstolos já haviam morrido, mas João ainda estava de pé. Aleluia, já havia os outros evangelhos, já haviam outros livros, mas por cerca do ano, entre o ano 85 ao ano 90 depois de Cristo, João escreve o evangelho, e ele também escreve os demais livros que levam o seu nome como autor. E na ilha de Patmos ele escreve o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Quando falo que João, ele olhava para o Antigo Testamento, extraía as riquezas do Antigo Testamento para provar aos homens que o Cristo que foi anunciado no Antigo Testamento foi aquele que foi revelado, aleluia, nos seus dias, porque João, ele pôde contemplar, ele foi discípulo de Jesus. João estava no monte da transfiguração. João se tornou amigo de Jesus. João pôde reclinar a cabeça nos ombros de Jesus. No momento da crucificação, todos desaparecem, mas lá estava João, ao pé da cruz, aleluia, não abandonando ao seu mestre. Então João, ele tinha uma intimidade com Jesus, e ele tinha realmente como escrever este evangelho. Então os demais evangelhos tratam de Jesus como homem, a natureza humana de Jesus, também falam de Jesus como sendo filho de Deus. Mas João atravessava um período difícil, um período em que vários pensamentos teológicos já estavam surgindo, estavam tentando deturpar, moldar, retirar a imagem de um Cristo que havia sido gerado por obra e graça do Espírito Santo, de uma forma virginal em uma mulher, e ele, tomando assim a forma humana, ele se tornou um Deus em um corpo humano. Mas Jesus era homem, mas ele era Deus. Então na época muitos estavam contestando, o gnosticismo estava crescendo, os pensamentos gregos estavam também pairando. Por quê? Porque os gregos, através de Alexandre o Grande, cerca do ano 365 a.C., ele nasce, e quando ele começa a reinar, ele começa a conquistar a terra, e ao conquistar a terra, ele leva a cultura grega. Ao conquistar a terra, ele leva os ensinamentos gregos, e também ele leva a língua grega para o mundo, helenizando todo mundo da sua época. Mas só que o reinado de Alexandre o Grande um dia passou, e começou a surgiu um grande império, o Império Romano, que foi o império que estava de pé na época em que Jesus Cristo exercia o seu ministério na terra. E só que o Império Romano, ele veio com estrada, veio com infraestrutura,
montou-se uma estrutura para quê? Para que depois a igreja pudesse avançar, ter terras para ir, ter estradas para andar, e o mundo estava helenizado. O grego era a língua que dominava o mundo na época, e foi utilizado para evangelização dos gentios que estavam espalhados por várias nações da terra. E quando João, em uma época como essa, de muita contestação acerca da deidade do Messias, acerca da divindade de Jesus, é quando João começa a olhar e dizer, ou talvez pode ter pensado, mas todos já se foram, mas eu estou aqui. Meu querido e amado irmão, independente de alguém que já passou, alguém que já se foi, alguém que está querendo parar o seu ministério, alguém de alguma forma não existe mais, mas eu quero te dizer hoje, não pare, não pare, não pare, não pare, porque Deus, Ele vai te usar. Aleluia! Enquanto fôlego tivermos, continuaremos fazendo algo para o Senhor. E quando ele começa a escrever, a registrar, é como se ele dissesse para os judeus da época, porque essa carta, ela tem um alcance a todas as nações, mas de forma mais específica aos judeus. E quando ele começa a descrever o que Moisés registrou, e começa a trazer a pessoa de Jesus para o centro, e começa a dizer, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava dizendo, olha, no princípio Jesus estava, aleluia, no princípio Jesus estava, e Jesus, Ele é Deus, aleluia, Ele é Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez foi feito. É uma grande revelação. O Evangelho de João é um evangelho que traz muitas revelações. Aleluia. E fazendo aqui esta breve introdução, para que possamos compreender um pouco da situação de João, um homem já de idade, enfrentando pensamentos filosóficos, teológicos, e mesmo assim ele estava firme. Será que essa não é a nossa realidade? A realidade dos nossos dias, em que várias correntes teológicas têm surgido para tentar deturpar o Evangelho, para tirar a deidade de Jesus, e muitos homens têm se colocado na posição de Deus. Mas aqui há uma igreja, aqui há obreiros que se colocam na posição de servo e dizem, Senhor, me usa, me limpa, me santifica, me capacita, porque eu vou anunciar o teu nome a todas as nações da terra, todos ouvirão. João resiste a uma tese teológica tão forte e veemente, que nenhum outro pensamento pôde subsistir ao que João registrou, e a prova é esta, que nós estamos aqui defendendo esta mesma fé, defendendo esses mesmos princípios, porque os princípios de Deus são imutáveis, não há quem possa mudar, aleluia, nós é que somos moldados por Deus. Interessante que quando ele começa a descrever e começa a registrar o seu evangelho, o porquê, ele mesmo dá a resposta no capítulo 20 e o versículo 31, quando ele registra alguns feitos de Jesus, e ele disse que o objetivo do evangelho ter sido escrito era para que eles crescem, é para que viesse a crer em Jesus, não Jesus como homem, mas crer em Jesus como Deus, como Salvador, como divino. E no capítulo 21, no versículo 25, que é o último versículo do seu livro, ele trata que os livros, ou o mundo, não comportaria os livros que fossem escritos acerca de Jesus. Então ele deixa bem claro a motivação e o porquê ele escreveu esse evangelho. Porque João queria mostrar ao mundo
que o Cristo que ele viu ser crucificado, o Cristo que falou com ele na cruz, era verdadeiramente o Filho de Deus. Então João tinha essa sede, que todos soubessem, e João defendeu a fé. E ele começa a provar. Quando João, ele registra alguns milagres, poucos milagres, cerca de 7 milagres, e ele registra o primeiro milagre, o último milagre, que você não encontra em outro evangelho. No capítulo 2 do seu evangelho, ele registra um milagre ali no casamento em Caná da Galileia, da água transformada em vinho. E no capítulo de número 11, ele registra o milagre da ressurreição de Lázaro. Em todos esses capítulos e versículos, João sempre buscou provar que Deus e Jesus são Deus, ou é Deus. Quando ele começa a registrar e dizer, porque Moisés, quando estava ali apacentando as ovelhas do seu sogro, Moisés, que não vivia mais no palácio, havia passado 40 anos no Egito e agora 40 anos ali no deserto, e depois teria uma trajetória de mais 40 anos até o fim da sua vida. Quando ele estava apacentando e quando ele vê uma sarça que ardia, mas o fogo da sarça não se consumia. Êxodo no capítulo de número 3, depois de Deus haver conversado com Moisés e ter dito a Moisés acerca da sua missão, do que ele deveria fazer, no capítulo 3, a partir do versículo de número 13, quando Moisés pergunta a Deus acerca de como ele chegaria até o povo, como ele chegaria ou quem era ele, e Deus diz, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Deus começa a dizer a Moisés, diga a ele, o eu sou me enviou. Aleluia. E João, como estava falando para os judeus, para homens corruptos e que corrompiam outros, ele faz 7 declarações. E uma das declarações, para formar 8 declarações, quando ele é questionado, e no capítulo número 8, no versículo 58, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Você não está entendendo? Antes que você existisse, Jesus já era Deus. Antes que nós existíssemos, Jesus já era Deus. Então não é porque nós queremos nos colocar na posição de deuses e querer glória para nós. A glória sempre será para Ele, porque antes de nós, Ele já era. Aleluia! Aleluia! No capítulo número 6, ele faz uma declaração no versículo 35 e diz, eu sou o pão da vida. Quem come desse pão não terá fome. E quem bebe da água que eu der não terá sede. O pão de estar aqui, a água estar aqui. Aqui é uma igreja que não tem sede, porque é saciada por uma água que Cristo dá. Aqui é uma igreja que não tem fome, porque come a palavra de Deus. Jesus tem alimentado a sua igreja. Aleluia. E ainda no capítulo 6, versículo 12, ele diz, ou capítulo 8, versículo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isso instigou os judeus que o ouviram a questionar. Mas você dá testemunho de si mesmo, então o teu testemunho não é verdadeiro.
Aí Jesus responde a eles: eu testifico de mim mesmo, e o meu testemunho é verdadeiro. Mas sabe por quê? Porque eu sei de onde vim, e eu sei para onde vou. E vós não sabeis de onde vim, e não sabeis para onde eu vou. Não pode contestar um Deus que é real e que é verdadeiro. Jesus é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Ele é a luz do mundo. Interessante que este é um dos atributos que ele compartilha conosco, porque um certo dia ele diz: vós sois a luz do mundo. Jesus não disse que nós seríamos onipotentes, onipresentes, oniscientes. Jesus não disse que nós seríamos pão. Jesus disse que nós seríamos luz, e precisamos brilhar como luz, refletir a luz, a glória de um Deus vivo, de um Deus que é santo, de um Deus que é poderoso. E no capítulo de número 10, ele registra 2 eu sou de Jesus, porque quando ele diz no versículo 7, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Eu sou a porta. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. No versículo de número 9, eu sou a porta. No versículo 7, eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta, e nós passamos por ele. Por isso nós estamos aqui, meu amado pastor Abraham Robinson Ferreira. Esse ministério está crescendo, está expandindo, porque passou pela porta, que é Jesus Cristo. Mas muitos estão passando pela porta larga, aleluia, que é a porta do mundo, e não passa pela porta estreita. E nós estamos aqui passando pela porta, que é Jesus. Aleluia. Ele é a porta. E no versículo 15, 11 e o versículo 15 do capítulo 10, ele declara: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É algo que eu creio que eu vou encontrar nesse livro, meu pastor. Um pastor dando a vida pelas ovelhas. Essa palavra para nós, amados irmãos, é impactante. Jesus é o bom pastor. Ele é o exemplo de que um bom pastor, ele se doa pelas ovelhas. Ele é apaixonado pelas ovelhas, ele é cuidador das ovelhas. E Jesus, quando ele faz mais uma declaração em João no capítulo 11, versículo 25, acerca da ressurreição de Lázaro, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá, viverá. Aleluia. E no capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Em João no capítulo 15, e no versículo 1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. E sabe o que nós somos, meus amados irmãos? Nós somos os ramos que foram enxertados nessa videira. Quem está entendendo, dê um brado de glória nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Nesta noite estamos aqui para evidenciar a divindade de Jesus, porque nós assistimos na TV e na internet em um carnaval mundano cheio de coisas devassas, alguém pegar Jesus ou a imagem dizendo que é Jesus e colocar em praças públicas, em meio a tanta incredulidade, e surrando e achando que estão maltratando o mestre. Alguém chega na abertura das Olimpíadas e faz uma mesa e coloca pessoas impuras, dizendo uma representação da Santa Ceia. A igreja precisa acordar, nós temos que defender a fé, porque o nosso Cristo não está representado nestas coisas. O
nosso Cristo não está representado em quadros na parede. O nosso Cristo não está representado em estátuas. O nosso Cristo está representado no céu, porque Ele vive, não está mais aqui no túmulo, não está mais na terra. O nosso Redentor vive. Aleluia! 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 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nós vivemos porque nós aceitamos esta vida. A luz resplandece as trevas não compreenderam a luz. Estava refletindo que vivemos uma geração que vive em trevas e não compreende a luz. Aí fica uma pergunta para nós: quantos se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, mas ainda não compreenderam o que é Jesus? E esta é uma verdade, porque muitos chegarão um dia diante dele e vão dizer: Senhor, mas eu profetizei, eu preguei, eu fiz grandes coisas e milagres aconteceram. E vão questionar por que eles estarão naquele lugar. E o Senhor vai dizer: eu não te conheço. Sabe por quê? Porque ainda não conheceram o unigênito Filho de Deus enquanto estavam aqui. Aleluia. Não basta ser pastor, ser presbítero, ser obreiro e ser membro de uma igreja. Não, nós precisamos ser servos e salvos em Cristo Jesus. A nossa vida precisa refletir a transformação verdadeira, porque um cristão transformado pelo poder da palavra de Deus, a sua vida reflete para o mundo. Alguém vai olhar para ele e vai dizer: olha, aquele tem a mesma ousadia do apóstolo Paulo, que diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que nós temos essa autoridade? As pessoas precisam olhar para nós e serem inflamadas pela glória que há em nós. E essa glória é a glória de Deus. João sentiu essa glória próximo dele. Aleluia. Mas quantos estiveram ao lado de Jesus e rejeitaram a glória? Mateus capítulo de número 16, a partir do versículo 13, quando estava também João e os demais, e Jesus pergunta a eles: quem dizem os homens quem eu sou? Aí uns disseram: uns dizem que eu sou Elias, Jeremias, ou um dos profetas. Aí ele olha para os seus discípulos, porque precisamos ter uma preocupação. Nós temos que olhar para nós é que precisamos saber quem Jesus é. O mundo não conhece, mas a igreja conhece. Nós não podemos admitir viver uma vida com Cristo, anos da igreja, e não conhecer Jesus. Não podemos admitir isto. Termos tempo de crente, mas não ser crente. E ele olha para os discípulos: olha, eu quero saber de vocês quem eu sou. Aí Pedro se levanta: tu és o Cristo. No versículo 16 ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. O Deus do céu, Ele ainda continua revelando. E Deus está revelando hoje a sua glória aqui nesta igreja, porque nós estamos aqui para proclamar a deidade de Jesus e dizer: Jesus é Deus, 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 Jesus é Deus. Ninguém apaga a história de Jesus, ninguém apaga o legado dele. Ele é Deus, 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 Ele é Deus. O mundo quer ouvir ou não, mas Ele é Deus. Jesus é Deus.
Jesus é Deus. O mundo pode não crer, mas a igreja crê. O mundo pode escarnecer, mas a igreja não. A igreja continua crendo. Podem tentar fazer o que for, mas nós vamos continuar declarando: o Senhor Jesus é Deus, é Filho do Deus Altíssimo, Criador do céu e Criador da terra. Assim como Deus falou com Moisés: eu sou o que sou. Jesus disse também: eu sou, porque Ele é e sempre será. Ele estava no princípio com Deus. Sem Ele nada do que se fez seria feito. Aleluia. Oh, aleluia. João estava vivendo uma época de perseguição. A igreja, quando sai de Jerusalém e quando vem a diáspora, que todos começam a ir para outros países, a perseguição era forte e veemente. No ano 64 depois de Cristo, um grande incêndio acontece em Roma. E na época o apóstolo Paulo estava em pleno vapor pregando o evangelho. Foi o primeiro a ser condenado, porque Nero culpou os cristãos de terem incendiado a cidade de Roma. E por consequência, pegou muitos milhares de nossos irmãos. Nós estamos aqui hoje sentados em cadeiras, vestindo belos ternos, mas eu quero dizer, o sangue de muitos de nossos irmãos, eles foram esvaídos, aleluia, nas arenas. E muitos de nossos irmãos foram queimados em Roma por Nero, foram colocados como estacas e betumaram e pegaram fogo, e os seus corpos queimaram para iluminar o jardim do rei e para iluminar Roma. Mas ele não entendia que o crente, ele tem um fogo diferente, ele tem um brilho diferente, e este fogo não é gerado por homens, é um fogo gerado pelo Espírito Santo de Deus, é um fogo gerado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Por volta do ano 65 a 67, depois desse episódio, Paulo estava condenado. E ele diz o que ele disse, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E ele fala da coroa, que naquele dia o justo juiz daria a ele, mas não somente a ele, mas todos aqueles que amassem a sua vinda. No ano 68, Nero morre, se suicida. Ele morreu. A igreja continua avançando, continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo, continua crescendo. Quanto mais tentam parar a igreja, nós vamos continuar crescendo. Quanto mais diz, olha, não há luz, nós vamos fazer como João diz, no princípio era o verbo estava no princípio, e ele continua hoje, ele continua agora, ele vai continuar para sempre. Você aceita ou você não aceita, mas o verbo de Deus, ele é real, ele existe. O Espírito Santo está testificando aqui agora, o Espírito Santo está testificando. Homem de Deus, mulher de Deus, se encoraja, toma posição hoje, permita que o Espírito Santo renove a tua vida hoje. Aleluia. E João, ele traz a revelação, ou ele mostra a revelação de Jesus aos homens. Jesus foi revelado aos homens, e João traz essa verdade. João fala sobre a pré-existência de Jesus, porque ele já existia. João fala sobre a encarnação de Jesus, uma doutrina
que estava sendo atacada. E João defende e diz: olha, Jesus não nasceu homem e no batismo, por exemplo, ele recebeu o Espírito e ele virou Deus. Depois ele virou homem de novo e foi para a cruz. Não. Jesus não é aquele que nasceu e apenas tinha uma aparência. Não. Ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo, porque ele é Deus. A divindade de Jesus, ela torna a maior verdade aqui no Evangelho de João. Jesus, ele é divino. Falando sobre a rejeição, porque muitos rejeitaram a luz. Será que nossos dias não podemos contemplar muitos rejeitando a luz? Muitos que andam próximo, ou dizem andar próximo de Jesus, mas rejeitam a luz. Quando rejeitamos a luz, rejeitamos a verdade. Quem é a verdade? A verdade é o Senhor. João no capítulo 8, no versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é aquela verdade que liberta o homem do pecado. Aquela verdade que Paulo escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 3 e 23, ele fala sobre o pecado, que fomos destituídos da glória de Deus. Mas nós somos justificados por Cristo. No capítulo 6, versículo 23, também ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas muitos estão vivendo próximo de Jesus na aparência, mas estão mortos, vivendo uma vida de morte. Aleluia. Um falso evangelho, não o verdadeiro evangelho de Cristo. E vivem uma falsa moral, uma falsa moralidade. Mas os verdadeiros cristãos, eles vivem princípios. Esses princípios são regidos pela palavra de Deus. Esses princípios são regidos pelas verdades que Jesus Cristo pagou o preço, dando a sua vida na cruz do Calvário por nós. Por isso, há aqueles também que reconhecem Jesus. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos. E nessa festa da gratidão, nesta abertura, nós declaramos: eu te reconheço, Jesus. 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 João resiste acerca do reconhecimento de Jesus, quando pergunta acerca da vida eterna, e ele diz: a vida eterna é essa, que reconheçam a Deus como o único Deus, e a Jesus Cristo no qual ele enviaste. Aquele que reconhece a Jesus, ele está caminhando para a eternidade com Deus, porque aqui na terra tudo é passageiro. Amanhã não sei se eu vou estar aqui, amanhã você não sabe se vai estar aqui, mas uma coisa é certa, nós aprendemos com Jesus, nós sabemos para onde nós vamos, porque João no capítulo 14, Jesus disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse que ia preparar uma morada para cada um de nós. Ele disse que voltaria um dia para buscar um povo seu, zeloso e de boas obras. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, quando Jesus está sendo recebido no céu, os anjos bradam da mesma forma que ele está sendo recebido. Um dia ele vai voltar, e nós vivemos a expectativa da volta, do retorno de Jesus Cristo, Os nossos ouvidos ouvirão o soar da trombeta de Deus. Aleluia. Como diz o apóstolo Paulo escrevendo ali a Tessalonicenses, ele fala na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados, receberão um corpo glorioso, e estaremos na eternidade com Deus. Aleluia. Então João faz várias declarações, e ele fala acerca de João Batista. Ele fala acerca de João Batista, de um homem chamado João Batista. João Batista, ele anunciava a luz, mas ele não era a luz. Porque um dia, no capítulo 1, versículo 29, ele olha para um homem vindo da multidão, e ele diz:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali era a revelação de Isaías capítulo 53. Porque o cordeiro, ele foi levado até o matadouro, não abriu a sua boca. Sabe por quê? Porque ele sabia que eu e você não iríamos suportar a dor do pecado, e ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, aleluia. Isaías, o capítulo 7, fala acerca de que uma virgem, uma mulher, daria à luz a um filho, e o nome dele seria Emanuel. No capítulo 9 de Isaías, no versículo 6, nos diz: portanto, porque um filho nos nasceu, o menino se nos deu, o principado estava sobre ele, e será chamado Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, é Príncipe da Paz. A DEF, no dia de hoje, nessa festa da gratidão, está declarando para o mundo: o nosso príncipe chama Jesus Cristo, o nosso Deus chama-se Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor, e nós declaramos: Ele é santo, 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 Ele é santo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Oh, aleluia! Interessante que quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e na forma de servo tornou-se semelhante aos homens, e na forma de homem ele foi humilhado, ele foi levado até a morte de cruz. Aleluia! Mas Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é posto sobre todo nome, e que nesse nome um dia dobrarão todos os joelhos dos que estão na terra, dos que estão no céu, dos que estão debaixo da terra, dos que estão na terra, dos que estão no céu, dos que estão debaixo da terra, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O mundo pode pregar mentiras, o mundo pode inventar o que for, mas a igreja continua dizendo: Jesus é Deus, Jesus é Senhor, Jesus é o Redentor, Ele é a razão da nossa fé. Jesus é a razão da nossa fé. Aleluia. Preciso concluir. Aleluia. Eu te convido a ficar de pé. Se você entendeu e compreendeu, vai sentir algo extraordinário, que o Espírito Santo está derramando sobre nós. João viu a glória. João viu a glória. Essa mesma glória é para a igreja. Aleluia. Adore o Senhor. Faça a sua declaração de fé. Começa a dizer para o Senhor: Jesus, eu te reconheço
Você que está acompanhando pela internet, eu não sei o que você tem ouvido, não sei do que você tem se alimentado, porque muitas comidas ruins são lançadas na internet dia após dia, muitos grupos falsos de WhatsApp, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres estão espalhando heresias por aí, mas nós estamos aqui hoje, no ano da palavra, para dizer: aqui está a verdade do Evangelho, aqui uma verdade incontestável, é a palavra do Deus eterno e poderoso. Venha para Cristo Jesus, abra o teu coração e venha se alimentar dele, porque ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o pão que te alimenta, aleluia. Assim como ele chegou em Samaria, com a samaritana, e ele falou da água que ele daria para ela, que jamais ela teria sede, é essa água que Jesus dá, que jorra de dentro de nós, rios e água viva. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Faça a tua declaração hoje, aleluia. É você, Deus. Jesus, só quero falar o seu nome sobre cada mente e coração. Jesus é a razão da nossa fé. Sei que Jesus é a razão da minha fé. Presença. Jesus é a razão da minha fé. Eu falo Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, só se Jesus é a razão da tua fé, declare a tua fé hoje. Declare a tua fé com gratidão. Jesus é a razão da nossa fé. Aleluia. Declarando que a esperança é livre. Saia do seu lugar e venha agora. Chegou a hora da gratidão. Falo Jesus. O momento mais esperado. Os pastores superintendentes aqui em cima. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida, e quebra as fortalezas, queima como fogo, faz sua luz brilhar. Chegou a hora da gratidão. Seu nome é poder, seu nome é poder, seu nome é vida, e quebra as fortalezas, queima como venha para agradecer. Fogo, faz sua luz brilhar. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas Jesus. Meu Deus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a minha vida, Jesus sobre a minha família. Eu clamo o santo nome. Que graça. De Jesus. Grite Jesus nas montanhas, grite nas ruas Jesus, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão. Eu clamo o nome santo de Jesus. Teu nome é pra Ele, e teu nome é poder, e teu nome é cura, e teu nome é vida, e quebra as fortalezas. Seu nome é, seu nome, Seu nome. Que coisa linda. Ele merece. quebra as fortalezas.
Seu nome é poder, seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Que maravilha, Jesus. Receba a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa adoração. Toda a igreja cantando os seus instrumentos. Seu nome é vida. Seu nome é poder. Seu nome é cura. Seu nome é vida. Quebra as fortalezas. Queima como fogo. Vem a luz brilhar. Vem tua luz brilhar. Quem tem coração agradecido? Quem tem coração agradecido? Quem tem coração agradecido? Exalte o nome dele e agradeça a ele agora. Oh, glória. Esta festa é chamada Festa da Gratidão. Eu sei muitos, pastor Santos e